Irmãos amados, alunos preciosos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais uma aula, e esse é um dia que o Senhor fez para nossa alegria. E a maior alegria de um discípulo é ter o segredo do Senhor revelado no seu coração. A palavra de Deus diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o amam. E ele lhes fará saber o seu conserto e a sua aliança. E nós estamos especificamente estudando o Evangelho de João, que na verdade é o Evangelho que manifesta e revela Cristo como o Filho de Deus. Enquanto Mateus revela Jesus como o Rei dos Reis, Marcos revela Jesus como o servo sofredor. E Lucas revela Jesus como o Filho do homem. E agora, o que nós estamos estudando, estamos vendo Jesus como o Filho de Deus. Então, tudo aquilo que a gente vai estudar e compartilhar dentro do Evangelho de João tem perspectivas sobrenaturais. É por isso que é o Evangelho mais profundo, mais complexo, vou dizer que é o mais complicado, porque não tem nada complicado na Bíblia. Tudo que o Senhor escreveu não é para complicar, é para revelar. E é no Evangelho de João que está escrito, a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Ele enviou. E hoje, propriamente, especificamente, nós vamos ver no Evangelho de João sobre a transformação da água em vinho. E para isso eu quero ler com você a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, que diz assim, a Bíblia diz, 3 dias depois, houve em Caná, um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Olha que decisão fundamental foi essa de convidar Jesus. Todos os eventos da vida, a gente vai ver aqui, todos os eventos humanos, acontecimentos grandiosos que constituem a alegria do homem, precisa da presença de Deus. Porque tudo aquilo que é humano passa, mas se tem Deus presente, o valor permanece, a alegria permanece. E aí a palavra de Deus diz assim, que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É impressionante como está claro na palavra de Deus esse princípio. Eu sei com muito respeito aos católicos, mas tem uma coisa que tem que ser observada com clareza aqui, com muita força. A própria mãe de Jesus, que era uma mulher de Deus, Maria, ela recomendou que todos fizessem o que Jesus determinasse. Parece que estava previsto, né, que haveria um erro, um engano maligno de transferir a autoridade e a divindade para a mãe de Jesus, porque ela foi uma mulher muito especial no contexto da edificação do propósito eterno. Ela não tem, vamos dizer, alçada ou autoridade de divindade, mas ela mesma, com submissão ao Senhor Jesus, reconhecendo a divindade de Cristo, falou, fazei tudo que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5, registre isso. Isso é muito edificante. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. É aproximadamente 600 litros de água. De 500 a 600 litros de água. Bom, Jesus falou, enchei de água as talhas. Eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Ou seja, o chefe da cerimônia. Aquele que estava ali para conduzir a liturgia da festa, como dizemos. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera,
se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vou dizer uma convicção particular minha. Isso é o que eu creio. E tem tudo para ser verdade por aquilo, pelo contexto de como as coisas aconteceram. Essa parábola encenada na vida prática. O melhor vinho já servido na terra, eu creio que foi esse vinho aqui. Porque, pelo visto, tinha muita gente na festa, porque eram 6 talhas que tinha muito vinho nelas. Então, dessa forma, eu tive o privilégio de ver em Caná da Galileia, numa escavação arqueológica, porque em Israel, você sabe, cada centímetro quadrado é um sítio arqueológico. A gente foi em Caná da Galileia e tinha ali um local onde tinham essas talhas de pedras. Ela era de uma pedra bem esculpida, e essa pedra ela preservava o vinho fresco por causa da frieza da pedra. Era o sistema de refrigeração daquela época. E aqui tem algo interessante, né? Que o chefe da cerimônia, o mestre Sala, ele falou, olha, esse vinho é muito bom. E você fez algo inusitado, você inverteu. O vinho de inferior qualidade, você serviu primeiro. Agora esse aqui é muito melhor. Olha, claro que o primeiro vinho que foi servido era de uma qualidade muito boa, era um vinho de alta gama. Mas esse vinho que foi servido aqui, o que o mestre Sala não estava sabendo, que ele estava tendo o privilégio ali de servir, no meu entendimento, não está escrito isso, mas eu creio que é assim, o melhor vinho que já foi servido numa festa em toda a história. Porque esse vinho aqui foi o vinho que Jesus, o próprio Deus, para dar início ao seu ministério, como um grande sinal. E a gente vai ver o sentido desse sinal, o que significa tudo isso. E eu digo para você, foi servido aqui, glória a Deus. E aqueles que convidam Jesus para a sua vida, para o casamento especialmente, com certeza eles terão uma alegria conforme está profetizada no Salmo 16, 11. Olha, na tua presença há abundância de alegria, e a sua mão direita, delícias perpetuamente. Convide Jesus, nunca deixe ele de fora. Se você tem que recomendar algo para alguém que está passando por dificuldades, desafia ele a convidar Jesus a fazer parte da vida dele. E toda a água da morte vai ser transformada em vinho de alegria e de muita vida. Glória a Deus. Avançando, esse milagre, que é o primeiro de Jesus, nos parece um tanto quanto inusitado e surpreendente, extremamente surpreendente. Você precisa observar algo no primeiro versículo que diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Esse versículo, eu vou abordar um caráter profético. Isso não está na sua apostila, mas é bom que você anote isso. O caráter profético é que 3 dias depois, você sabe que nós estamos no início do 3º milênio. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro fala assim, olha, irmãos, uma coisa não devemos esquecer, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não se limita ao tempo. Agora, eu quero mostrar para você a trama profética desses 2 textos. E eu vou mostrar para você também João, capítulo 4, versículo 43. Mas primeiramente aqui, 3 dias depois, esse é o 3º dia. Jesus chegou no 3º dia para um grande casamento. Olha, Jesus virá no início do 3º milênio. Nós estamos no ano 19 do 3º milênio. Lembre-se que 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos, respectivamente. O que isso quer dizer? Isso aqui é um sinal profético da volta de Jesus. Por que o primeiro milagre foi um casamento? Porque tudo que Deus planeja como relacionamento, enquanto relacionamento com o homem
criado, redimido pela cruz, redimido por Cristo, o Senhor deseja estabelecer um relacionamento tão íntimo quanto o casamento. O casamento é sempre um sinal profético de que um dia Deus se casará com a sua noiva, que é a igreja. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. E Deus quer. Agora, esse casamento é apenas para ilustrar, para demonstrar o quanto Deus deseja intimidade conosco. É uma alegoria muito prática e clara sobre o nosso relacionamento com Deus. Prestando atenção nisso, 3 dias depois, Jesus virá no 3º milênio para se casar com a sua igreja. Ok? Em João, capítulo 4, versículo 43, isso aqui é só um extra, um adicional à matéria, para você guardar o seu coração e se preparar. Olha, novamente, lá no capítulo 4, a palavra de Deus diz que passado 2 dias, partiu dali para a Galileia. Não tenha dúvida, depois de 2 milênios, Jesus voltará para buscar a sua igreja e depois ele retorna de maneira visível para estabelecer o seu reino a partir de Israel. Ele vai restaurar Israel. Ele vai restaurar, na verdade, o mundo inteiro, vai governar aqui durante 1000 anos, mas tudo isso começa por Israel. Lembra? Mateus capítulo 24, versículo 3, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos renovam e as suas folhas brotam, está próximo o verão. Ou seja, Jesus está falando de si mesmo, do verão. O verão, o protagonista, o elemento mais importante do verão é o céu aberto com o sol brilhando, ok? E Jesus é esse sol da justiça que virá estabelecer um reino de glória a partir de Israel. Israel está vivendo, irmãos, por um outono prolongado. Mas o verão virá para aquela nação. Deus vai restaurar Israel. E Jesus vai governar e vai brilhar a partir de Israel sobre toda a terra. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui estamos deixando claramente 2 versículos que mostram um sinal profético de que Jesus está às portas. Ele ressuscitou no início do 3º dia. E esse é um sinal mais evidente da volta do Senhor, que no início do 3º dia milenar, que é o 3º milênio, ele voltará. E olha que nós estamos avançando já por 19 anos. A qualquer momento, o Senhor volta. Mas aí, voltando para a questão do casamento, João capítulo 2, como eu disse, deixo bem claro que todo casamento é um sinal profético, essencialmente, da unidade de Cristo com a sua noiva, do casamento de Cristo com a igreja. Não posso deixar passar por isso e não dizer isso. Agora, na Galileia, eu vou compartilhar algo com você. Na Galileia, o casamento, ele era um acontecimento grandioso. Porque o noivo e seus convidados, como que era essa festa? Eles caminhavam, por uma procissão solene pelas ruas para encontrar a noiva, junto com seus convidados. Isso acontecia à noite e aqueles 2 grandes cortejos em pontos diferentes da cidade caminhavam para o local da festa. E eles, com tochas nas suas mãos, faziam uma grande celebração. Depois disso, eles corriam para a casa do noivo, onde durante uma semana inteira eles celebravam aquela festa. É por isso que você pode pensar, mas como que o vinho acabou? É porque a festa durava vários dias, 7 dias. E aí celebravam essa festa com muita comida, com muita bebida, com vinho e danças. Era muita alegria. Eu fico pensando se os discípulos que vieram do grupo de João Batista, porque você sabe que alguns discípulos tinham vindo para o discipulado de Jesus. Eles partiram de João, porque o próprio João havia dito, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. João não fez isso na prática, mas por um arranjo divino, João foi preso. E os discípulos agora estavam com Jesus. Agora eu fico pensando, esses discípulos, eles estavam deslocados. Você acha que não? Porque com João Batista, ele quase não comia. O alimento de João, ele vivia comendo mel de abelha e gafanhotos, e jamais tomava vinho, porque ele era nazireu. Você sabe disso. Será que os discípulos dançavam com as moças e se deliciavam com a comida e o vinho que estava sendo servido? Talvez eles pensassem, será que nós estamos no ministério?
Será que essa é a visão correta para nós? E aí eu digo para você, que Jesus mostra como os eventos simples da existência humana podem ser santificados, poderosamente melhorados com a presença do Senhor. Quando o Senhor está presente na minha e na sua vida, Ele potencializa muitíssimo a qualidade da nossa vida. Agora, é claro que o propósito da vinda de Jesus, Ele mesmo revelou em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em grande abundância. E aí, o Senhor Jesus está revelando isso, que a presença dEle nos permite desfrutar com muita alegria, com muito prazer, os eventos da existência, da nossa existência, na verdade. E todos os sinais dados por João possuem um único princípio: a transformação da morte em vida. É o que a gente vai ver em todos os sinais. Eu não chamaria meramente de milagres aquilo que acontece no Evangelho de João, mas são grandes sinais. E aí a gente caminha pelo Evangelho de João, compartilhando cada um desses sinais. Em cada um deles nós vamos aprender coisas profundas, coisas assim que vão marcar o nosso coração, vão nos fazer nos encher do Espírito. Esse é o propósito. O meu propósito é que a partir de cada aula você se torne mais cheio do Espírito. Você se torne não um mero aluno de seminário telepresencial, mas um discípulo genuíno de Cristo Jesus. Ok? Avançando, a festa do casamento. Bom, claro que para todo mundo o casamento é um evento extremamente significativo à vida. E ele representa e significa o deleite, o prazer pela vida humana. Nada na Terra pode ser uma ocasião tão feliz para os envolvidos como a festa do casamento. Agora, preste atenção. Apesar da alegria que existe no casamento, é claro que quando o casamento ele começa a acontecer na vida prática, no dia a dia, na vida a dois agora, porque eles estavam separados. E agora eles se uniram. Tudo agora é compartilhado. A economia é compartilhada, as dificuldades são compartilhadas. Duas pessoas com estilos completamente diferentes que vão estabelecer uma família, que na verdade, conforme a sociologia, é uma fonte de poder. E é verdade. É um fundamento de poder a família, o casamento. E entenda que o casamento, ele é o fundamento de todo o propósito divino. A família é o fundamento, é o alicerce, é a base de todo o propósito divino. Tudo na existência humana começa lá no Éden com o casamento. O que Deus deu para aqueles dois seres agora, um homem e uma mulher? Deus deu para eles, em primeiro lugar, uma palavra. Deus deu um propósito, uma palavra, e em Gênesis 1, 28, Deus deu uma bênção. Mas Deus deu algo muito importante também, que seria essencial para o cumprimento do propósito. Deus deu um cônjuge. Deus deu um cônjuge para Adão e um cônjuge para Eva. E como se Deus dissesse, olha, vocês são uma só carne agora, cumpram o meu propósito. Daí nós entendemos que o casamento ele é algo extremamente valoroso diante de Deus. Foi concebido no coração de Deus pelo planejamento eterno antes do pecado, antes de todas as coisas. E aí, eu vou dizer algo para você. O casamento, assim é o casamento humano, o prazer humano. E é verdade, Deus é que nos coroou com essa bênção. E em Caná, é uma terra hebraica que significa, Caná em hebraico significa uma terra de juncos. Caná significa terra de juncos. Ou seja, na Bíblia, junco sempre aponta para aquilo que é frágil. Vou dizer algo aqui, esse é o princípio a ser ensinado. Toda vez que nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. E nós vamos recorrer sempre a Ele, ok? Nunca se esqueça disso. Agora, na Galileia, a Galileia, por quê? Ela era desprezada pelas pessoas. Era desprezado porque os judeus que eram
conservadores, ortodoxos, religiosos, religiosos realmente extremamente conservadores. Eles não gostavam da Galileia porque era chamado de Galileia das nações, ou seja, um povo misturado, um povo, como dizemos, de baixa estirpe, de baixa qualidade. Havia um forte preconceito contra os galileus. E Jesus desejava e cumpriu e correspondeu a isso, na verdade. Ou melhor, ele correspondeu a esse convite, porque ele queria fazer parte da existência de pessoas que eram rejeitadas. Se de alguma maneira o diabo tem cogitado no seu coração insignificância, rejeição, use isso para fortalecer a convicção que é exatamente dessas pessoas que Jesus gosta de envolver. É exatamente com essas pessoas com quem Jesus se envolve, ok? Então, avançando, aconteceu um evento, que esse evento que ocorreu com a presença de Deus mudou tudo. É como se o diabo tentasse desfazer a alegria daquele casamento, mas com a presença de Deus na sua vida, o diabo sempre marcará gol contra. Nunca vai prevalecer, pode ter certeza. A palavra de Deus promete que quando você está em Cristo, o maligno não te toca. Sobre nós está o sangue do Cordeiro, e sobre o sangue do Cordeiro está a unção do Espírito Santo, que quebra todo o jugo do diabo. Isso bastaria. Guarde isso no seu coração. Agora, o vinho acabou. O vinho era que dava alegria para a festa. E ele acabou. Interessante, quando o vinho acaba, o prazer da festa, do casamento, acaba também. Olha, o que isso quer dizer? Não importa quanto prazer você esteja desfrutando com a sua esposa. Seu marido também, seus pais, seus filhos, o seu emprego. Um dia o vinho vai acabar. E vai restar apenas, eu vou aplicar aqui, uma água sem cheiro. Mas se você tem a presença de Deus, exatamente, de maneira instantânea, você se voltará para Jesus. E Ele transformará a água sem sabor, sem cheiro, em um vinho de muita alegria. A água nessas talhas aí, ela representa a morte. Todo homem em si mesmo, ele possui uma medida de prazer na sua vida. Ok? E ele possui essa medida de prazer. Agora, apesar de possuir essa medida de prazer, eu preciso de chamar a sua atenção para algo. Tudo que é natural acaba. Tudo aquilo que é humano, por mais glamuroso, extraordinário que seja, por maiores que sejam as suas conquistas, seja a conquista da casa nova, do carro novo, da formação acadêmica, da formação profissional, da conquista, o êxito e o sucesso profissional, com muita prosperidade, mesmo muito dinheiro. Mas porque é humano, o prazer disso acaba. E Deus tem que fazer acabar mesmo para que você não se apegue de maneira permanente a essas coisas, para que você se volte em completa dependência a Ele. Você sabe que nós costumamos fazer da adoração uma ferramenta para um propósito, um meio para conquistar as coisas. Geralmente a gente quer adorar a Deus porque nós dizemos no nosso entendimento, não, vamos adorar a Deus porque a adoração quebra todo o jugo do diabo. Vamos adorar a Deus porque a adoração traz a bênção de Deus. Olha, não deixa de ser verdade, mas tem que corrigir a ordem dos valores aí. Olha, nós adoramos a Deus pelo prazer, pelo desfrute da presença, pelo deleite da companhia com o Senhor. O seu prazer, eu vou dizer algo para você, adore o Senhor, que todas essas coisas que eu falei aí virão a reboque. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, e todas essas coisas que Jesus se refere lá em Mateus capítulo 6, antes do versículo 33, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você pensa, mas o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o que é isso?
Às vezes você pensa que é fazer missões, que é liderar uma célula, que é pregar o evangelho, que é fazer tudo que envolve a obra de Deus. Bom, isso está envolvido como consequência, não como meio, preste atenção. Porque Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é fazer nem deixar de fazer, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, a alegria aparecendo aí como um grande selo e uma grande chave do favor de Deus na sua vida. Aprenda esse caminho da graça. Justiça, paz e alegria. A justiça que procede de Deus em Cristo Jesus. E ser achado nele não tendo justiça própria, senão a que procede de Deus em Cristo. Filipenses 3:9. Justiça, paz. Olha, nós, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Por meio daquilo que Jesus alcançou, não há nenhuma briga, não há nenhuma demanda, não há nenhuma cobrança. Você tem paz permanente. E por fim, que é o princípio, o elemento do que nós estamos falando, a alegria do Espírito Santo, que é representada aqui no Evangelho de João, capítulo 2, pelo vinho, no qual Jesus transformou e serviu ali abundante alegria, que representa esse vinho. Amém? Isso é glorioso. O vinho acabou, mas que bênção que o vinho acabou, mas Jesus está presente. E ele vai, poderosamente, ele pode fazer isso, transformar a água, algo sem sabor, em algo saboroso, perfumado, cheio de cor, cheio de vida. O vinho novo. É isso que o Senhor faz. As 6 talhas, antes de realizar o milagre, o Senhor disse às pessoas que enchessem as talhas. O número 6 tem uma representação do homem criado, porque ele foi criado no 6º dia. Também lá em Apocalipse capítulo 13, o número 6, a tríade satânica é representada pelo 666, que é o homem ao máximo. E aqui está representando o homem criado. As talhas eram usadas para a purificação ritual. E isso também aponta que a religião pode transformar a morte. A religião não pode, preste atenção, corrigindo a minha expressão aqui. A religião não pode transformar a morte em vida. Porque eles colocaram ali o vinho e o poder sobrenatural não estava nas talhas, mas o poder sobrenatural estava na pessoa do Senhor Jesus. E aí entra essa questão. A água simbolizando a morte. É claro que a água nas Escrituras tem 2 significados simbólicos aí. E eu mostro para você que essa água ela pode significar a vida, em alguns casos, né? Em João 4,14, 7,38, entra a água com a simbologia e o significado de vida, ou do Espírito Santo. Em outros, como morte. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 1, 6. Então, dessa forma, Jesus vai transformar essa morte em vida. Porque enquanto a água simboliza a morte aqui, nas talhas cheias, o vinho simboliza a vida. É claro, cada talha podia conter, na verdade, eu falei de 600 litros, porque eram 6 talhas, até 100 litros de água. 600 era o total. Corrigindo isso aí, deixando bem claro. As talhas eram 6 talhas e cada uma podia conter uma medida de 600 litros de água. Agora, interessante que Jesus não apenas pode transformar a morte em vida, mas como também dar vida em abundância. João 10:10. É para isso que Jesus veio, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E aqui 600 litros de vinho novo. Ou seja, para o homem, que é representado pelo número 6,
e 600 é um múltiplo de 6, ou seja, essa abundância para ser servida ao homem. Jesus é tão poderoso, vou dizer algo aqui para você, que está escrito em 2 Coríntios 5:19, é que nós fomos chamados para sermos como filhos da reconciliação, a saber, que Deus estava reconciliando consigo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Interessante que todo homem hoje, ele pode se servir do Senhor de maneira abundante. Se os 7 bilhões e mais de 300 milhões de homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e velhos, habitantes do planeta hoje, se convertessem ao Senhor, existe alegria, existe bênção em abundância para todos eles. Guarde isso no seu coração e pregue o Evangelho em tempos de oportunidade e em tempos fora de oportunidade. Amém? Isso é glorioso. Avançando, a purificação do templo. A gente passa para um outro assunto. Eu deixo esse assunto da transformação de água em vinho, que fique gravado no seu coração, e a gente vai para esse outro tópico, essa outra ênfase do capítulo 2 do Evangelho de João. A purificação do templo. É interessante que esse texto vai mostrar, a palavra de Deus nos mostra o propósito de Deus de, na verdade, nos purificar. Porque nós é que somos o templo de Deus. Mas Jesus, mais uma vez, numa parábola, preste atenção nisso, numa parábola encenada na vida prática, ele vai purificar o templo. Isso acontece 2 vezes no Evangelho de João. No início e no final do ministério de Jesus. Porque isso demonstra o zelo que o Senhor tem pela sua casa, que somos nós. Individualmente, cada crente é uma habitação divina. Coletivamente, a igreja, que é a soma de todos os irmãos, é o templo onde Deus habita. E Satanás, o inimigo de Deus, está sempre tentando contaminar o templo de Deus. Que Deus nos encha da sua graça, porque, como a gente viu no slide anterior, em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que maneira enfática. Pode ver que não é de uma maneira normal que Paulo chama a atenção desta poderosa verdade. Você é templo do Espírito Santo. Você é habitação de Deus. Quando você recebe seus parentes, amigos, você hospeda alguém em sua casa, como é que você o recebe? E a pergunta é, como é que você tem recebido a cada manhã essa verdade, a presença do Espírito Santo? Você já disse para o Espírito Santo hoje, seja bem-vindo, Espírito de Deus. Tenha liberdade de habitar em mim e expandir a tenda da sua habitação, que é o meu Espírito. Se você fizer isso todo dia com o coração focado na verdade, você será cheio do Espírito. O Espírito vai trabalhar. Olha, encher-se do Espírito, que está em Efésios capítulo 5, não é uma opção, uma mera opção da vida cristã. É uma ordem da nova aliança. É um caminho poderoso da graça. Crentes cheios do Espírito Santo são grandes instrumentos na presença e nas mãos de Deus para realizar a sua obra. Mas o inverso também, infelizmente, é verdadeiro, porque crentes vazios do Espírito não contribuem muito. Às vezes, o crente vazio do Espírito usa o cheio do Espírito para ser conduzido. Essa é a obra de Deus. A vida da igreja é uma vida uns dos outros. Mas eu quero que você se encha do Espírito para você ir aos que estão perdidos e que Deus quer salvar. E cheio do Espírito, você pode pregar o Evangelho de maneira que as pessoas serão impactadas e salvas. Você pode curar os enfermos. Você pode libertar elas da opressão do diabo. Cheio do Espírito, você faz coisas grandiosas. E como Jesus fala em João 14,
obras ainda maiores vocês farão, se encherem do meu Espírito. Amém? Bom, o templo deve ser purificado. O Senhor, a Bíblia diz que ele usou o chicote de cordas feito de junco para purificar o templo. Você sabe que isso nos mostra que ele usa da disciplina para nos purificar além do seu próprio sangue. Bom, eu vou dizer algo para você. É claro que o Senhor vai usar a disciplina porque nos ama. Ele ama a casa de Deus. Nós, como a casa de Deus, deveríamos estar cheios dele, que eu acabei de falar, do Espírito Santo. Agora, preste bem atenção. Quais que são os enganos da vida que nós temos que vigiar o coração para não sermos envolvidos e nos embriagar? Os negócios da vida, os propósitos aqui da terra. Nós estamos cheios de propósito de dinheiro, nós estamos como a mesa dos cambistas. Os sacerdotes, o que eles faziam, irmãos? Qual que era a indignação de Jesus? Eles usavam do privilégio da religião para se enriquecerem. Mas o alvo do sacerdócio deixou de ser Deus e passou a ser a prosperidade pessoal. Naqueles dias de Jesus, os sacerdotes, que era da linhagem levítica, da tribo de Levi, eles estavam vivendo o auge da sua prosperidade, por algumas razões. A primeira coisa que eles faziam, eles reprovavam todo o animal que vinha, que não passavam pelo curral deles. Ou seja, as pessoas para fazer o sacrifício, as ofertas, sacrifício pelo pecado, ofertas de gratidão, eles sempre vinham trazendo os animais. E conforme o animal que ele estava trazendo, ele estava fazendo uma confissão pública do seu pecado. E aí, quando chegava na mão do sacerdote, esse sacerdote tinha que estabelecer uma triagem de 3 dias, onde o animal era observado para ser diagnosticado sem mancha. E se tivesse algum defeito, ele seria rejeitado, seria reprovado por aquele crivo. Aí os sacerdotes, eles tinham um animal puro, só que eles vendiam com superfaturamento, muito caro. E outra coisa, os sacerdotes não aceitavam nenhuma moeda se não fosse a moeda de Israel, a moeda judaica. Aí é por isso que se refere aos cambistas. Eles trocavam, faziam um câmbio extorquivo. Subiam muito o valor da moeda israelense. E Jesus estava indignado porque o foco deles deixou de ser Deus, de ser o propósito estabelecido pelo culto, estabelecido pelas ordenanças. A lei se distribuía em 3 partes. Os mandamentos, os juízos, decorrente da quebra desses mandamentos, e as ordenanças, as ordenanças eram toda a estrutura do culto judaico, do judaísmo, ok? E é nesse ponto que Jesus está indignado. E aqui eu vou dizer que Deus faz. Às vezes ele interfere na nossa vida para nos purificar, deixando as coisas de cabeça para baixo. Não sei o que você está atravessando, mas eu sei que tem muitos alunos, o Espírito Santo confirma no meu coração, que tem muitos alunos nesses dias que estão passando por dificuldades. Você está perguntando para Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor está querendo alinhar coisas no seu coração com a presença dEle. O Espírito Santo está falando, volte-se completamente para o Senhor Jesus. Olhe para o Calvário. Assim como o povo de Israel olhou para a serpente e foi curado do seu veneno, o Senhor está dizendo hoje, olhe para mim. E o fato de simplesmente você focar a minha pessoa, diz o Senhor, isso livrará você da sua confusão, da sua vida que virou de ponta cabeça. Que está tudo de cabeça para baixo. Mas o Senhor quer mudar a sua história se você olhar para Ele. Amém? Isso é um processo de purificação. Agora, o templo deve ser purificado. O Senhor diz que nos disciplina porque nos ama. E o processo da purificação vai estabelecer uma disciplina. Quando o homem ama, ele pode até ser tolerante, complacente, mas quando Deus ama, ele tem atitude. Se Deus ama,
Ele vai te corrigir. Eu amo esse texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu acredito que muitos alunos, hoje Deus está falando profundamente no coração deles. Você vai voltar para casa se sentindo muito amado pelo Senhor, sabendo que a disciplina não dura para sempre. A disciplina, ela tem um caráter provisório, mas o Senhor espera a sua resposta, porque o Senhor quer aplicar disciplina e Ele quer o efeito que essa disciplina tem o poder de produzir. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Nós somos filhos de Deus e Deus tem o direito legítimo de nos corrigir. Porque a boa obra que Deus começou em mim e em você, Ele vai completar até o dia de Cristo. A disciplina de Deus é para correção. E aí, olha, quando Deus nos disciplina, Ele retira tudo aquilo que é supérfluo. Ele retira tudo aquilo que não contribui para o propósito divino. Sabe por que Ele nos disciplina? Para remover aquilo que nos impede de dar frutos. A disciplina é para santificação. Purificação é para dar fruto, para que produza mais fruto ainda. E santificação? A santificação é para tornar você especial para Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, ou seja, agora a coisa é diferente. A coisa agora é grande, é absoluta. É absurdamente perfeita. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Essa santidade é glória. Essa santidade nos torna altamente especiais, em qualquer nível a ser relacionado. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom para com cada um de nós. O templo de Deus é a igreja. Deixa eu avançar, falar para você algo tremendo aqui. O corpo que o inimigo destruiu na cruz era meramente o corpo de Jesus. Mas o que foi levantado pelo Senhor em ressurreição é a unidade de todos os que estão unidos a Cristo pela fé. Entenda isso, porque isso é muito grande. Isso é muito grande. E eu quero dizer algo para você. Quanto mais o inimigo tenta fazer, quanto mais o inimigo tenta destruir esse templo, sujar esse templo, mais o Senhor vai agir. O Senhor proporciona a oportunidade de realizar algo infinitamente maior. Tudo que Jesus faz está sempre em processo de ressurreição. Nós carregamos diariamente na nossa carne o morrer de Cristo e no nosso espírito a ressurreição. É um processo diário de ressurgimento da morte. Nós estamos a cada dia mais parecidos com o Senhor. E esse processo é chamado de ressurreição. O Senhor edifica o templo em 3 dias, significando que Ele o edifica em ressurreição, ou seja, na igreja não pode mais existir nenhum processo de morte. Porque Efésios 2:6, como está diante de você no slide, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos e um dia vamos assumir o seu trono. Como Ele recebeu o trono do Pai, um dia esse trono vai ser entregue a Ele, quando Ele assumir o governo de toda a terra, nós assentaremos ao lado do Senhor. E Ele diz, olha, como o Pai me confiou o trono, eu confiarei a vocês. Agora, eu tenho algo que eu preciso dizer. Uma vez que nós compreendemos que a igreja é edificada pelo princípio da ressurreição, e isso é pelo processo da disciplina que purifica,
nós vamos ver e perceber aqueles que são aptos para participar dessa edificação. Porque no verso 23 a 25 nós temos uma advertência muito séria. Há sempre, e eu quero concluir com isso, há uma categoria de pessoas, há tipo de pessoas as quais Jesus não confiava neles. Essas pessoas criam em Jesus, mas o Senhor não cria nelas. Porque o Senhor sabia da intenção do coração delas. Olha, o que Deus está olhando, é claro que é a intenção do coração. Mas é a intenção que se traduz em realidade na vida prática. Não adianta ter boa intenção. É necessário transformar essa intenção em vida prática. Mas isso só pode acontecer se você carrega a presença poderosa, genuína, transbordante do Espírito Santo de Deus. Não tente fazer nada na força do braço. Talvez muitos alunos estão me perguntando, pastor, por que as coisas não avançam? Olha, eu não sei exatamente por quê, mas muito provavelmente há uma chance enorme de ser por ausência de dependência do Espírito, por ausência de oração. Um grande homem de Deus falou certa feita, olha, começar o dia sem ter um tempo a sós com Deus, sem ter um tempo de oração diante do Espírito Santo, é tão louco como alguém que sai de casa sem suas roupas. Olha só que loucura. Não ouse sair de casa na independência. Porque quando você sai sem orar, você não está dependendo de Deus. E aqui Jesus, vou dizer algo para você. Uma coisa é nós confiarmos no Senhor. Outra é Ele confiar em nós. E aqui tem algo que eu vou dizer para você vai compreender. Somente aqueles em quem o Senhor confia podem fazer a sua obra. Ok? E aí, o que isso significa? Quem o Senhor confia é aqueles que dependem dele diariamente. E o que eu vou dizer aqui, eu vou falar das 3 categorias de pessoas. Na nossa próxima aula, a gente começa ela falando dessas 3 categorias de pessoas, que é a multidão, o seguidor ocasional e os discípulos. Só fazendo uma introdução a cada um desses termos, para você, só um aperitivo para a próxima aula. A multidão eram aqueles que seguiam a Jesus por causa dos sinais. A multidão estava muito interessada na bênção, mas o Senhor não quer você apenas interessado em coisas, porque as coisas são provisórias. Não que o Senhor não queira te abençoar. O problema é que as coisas não podem te abençoar. O Senhor quer te abençoar, por isso que Ele precisa que você seja um discípulo de verdade. O fato de você estar me ouvindo agora é um testemunho que você é um discípulo de verdade. Ok? Mas eu quero dizer algo para você. Você dá testemunho assim, contundente que você não é seguidor ocasional nem multidão, que você é um discípulo de verdade. Porque tem uma questão, a multidão, o compromisso da multidão estava relacionado às necessidades. Olha só, necessidades. Vou falar aqui de uma diferença enorme entre propósito e oportunidade. É claro que a gente busca oportunidade em Deus, mas não vive em função da oportunidade. Vive em função do Senhor. O Senhor é o propósito absoluto. Quando você vive em função da oportunidade, você se torna superficial e raso. Mas quando você começa a buscar a Deus, Ele vai te levar para águas profundas. E é interessante. Eu sei que existe um rio de água fluindo, rio de água viva fluindo no seu interior. Mas sabe o que Deus quer com você? Que todo dia você cave o seu próprio poço. Porque escavando poços, você se aprofunda em Deus. E Deus quer que você encontre as águas profundas do coração dele, que é o seu propósito. E aí tem o seguidor ocasional, estou só dando um aperitivo, e a gente vai entrar com Nicodemos, que era um seguidor, mas era ocasional. Ele tinha um relacionamento mais íntimo com Jesus, mas não estava comprometido com a cruz. Quando Jesus mostrou a cruz para Nicodemos, quando Jesus mostrou a cruz para o jovem rico que seguia os mandamentos, eles se negaram
a seguir a Jesus. Então, dessa maneira, meu celular está despertando aqui, me informando que meu tempo acabou. Mas eu concluo dizendo para você, siga o Senhor de todo o seu coração. Sirva ao Senhor com alegria e com profundidade. Não seja discípulo, não seja multidão, nem seguidor ocasional. E a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto, porque nós temos muito a aprender como discípulos do Senhor. O que o Senhor nos guarde de relacionamentos errados com Ele. Porque qualquer relacionamento, além do genuíno, vira religiosidade. E Deus abomina a religiosidade. Porque ela é uma farsa que Deus não pode aceitar. E tudo aquilo que é fora daquilo que é genuíno é satânico. Que o Senhor abençoe ricamente o seu dia, sua noite, o restante dessa semana. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.